sacrifício santo. Este é o culto racional, vocês. Não se alinhar ao padrão deste mundo, mas transforma, sentar e comprovar a boa, agradável vontade de Deus. Amém, irmãos? Então hoje vamos dar cuidado com o fato de conduta do Nazareno. Ele fala da um inteiro que foi só por Cristo. Tem como resultado essa conduta chamada. A primeira vez que a gente fez as vezes que a gente nós encerramos já a conduta. Agora nós vamos falar sobre questões mais pontuais que começam com esse entendimento do fundamento de uma nova vida. A Bíblia ela fala para nós em 2 Coríntios capítulo 5 que nós somos novas criaturas, sim ou não? Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Morreram as coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Só que isso às vezes é dito de um modo apressado, e as pessoas dizem, o que significa dizer que eu sou uma nova criatura? Há uma ilustração no Antigo Testamento em que Deus fala um pouco sobre isso, do que significa ser uma nova criatura. Deus, lá no Antigo Testamento, ele usa a ilustração do oleiro. Ele diz, olha, vocês, nação de Israel, vocês têm sido um povo desobediente, um povo ruim, um vaso rebelde. E aí qual a solução de Deus? Eu vou levá-los até a olaria, até a casa do oleiro, e lá eu vou quebrar vocês, vou patifar o pote, quebrar tudo, e vou refazer o vaso. Outro formato, outro propósito, outro desígnio, outro plano para esse vaso. Então, essa figura do barro nas mãos do oleiro, como a gente canta, né? No hino antigo, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Então, essa ideia, nós somos nova criatura. E é esse o entendimento que é trazido aí no manual. Eu vou pedir para alguém aí passar, por favor, o slide. Para a gente então começar a trabalhar o pacto de conduta na página 32 do manual. Ele diz no artigo 28, a gente vai ficar só nesse artigo hoje. A igreja proclama com alegria a boa nova de que é possível encontrar uma nova vida através de Jesus Cristo. Então, eu destaquei duas coisas aqui. A igreja proclama com alegria. Irmãos, como é necessário a gente resgatar a alegria na proclamação do Evangelho. A gente vive hoje uma lamúria, uma choradeira, uma reclamação geral no meio dos crentes. Irmãos, com certeza há muitas coisas difíceis em ser crente. Há muitas coisas desafiadoras em seguir o Evangelho. Eu não nego isso, até porque a Bíblia diz que o caminho do Evangelho é uma porta estreita e um caminho estreito. É estreito mesmo. Mas, irmãos, ele é proclamado com alegria. O apóstolo Paulo diz, eu estou bem certo de que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória de que há de ser revelada em nós em Cristo Jesus. Então, irmãos, saber disso, saber que aquilo que nós vivemos hoje, todas as privações da vida cristã, todas as coisas que precisamos vivenciar hoje, elas não são nada comparado com o peso da glória. Elas devem nos fazer proclamadores do Evangelho com alegria. Crente não pode ter cara de delegado. Sabe o que é cara de delegado? Cara fechada. Eu agora estou com esse bico grande, depois que botei o aparelho, agora que vai ficar mais fácil de ter cara de delegado. Não pode. Nós devemos proclamar com alegria a boa nova de que é possível encontrar uma nova vida através de Cristo. Irmãos,
nós temos perdido a ideia do que é conversão, metanoia, mudança, 180 graus, mudou. Tem um antes de Cristo e um depois de Cristo, não é na história do mundo só. Cristo nasceu, mudou a história do mundo. Não, há um antes de Cristo e depois de Cristo em nós. Ou seja, é possível viver uma nova vida, é possível ser um sacrifício vivo, santo, agradável, apresentado a Deus. É possível. Ah, pastor, mas o que eu tenho visto é as pessoas entram na igreja e a vida delas é exatamente igual à vida delas de antes da igreja, não mudou nada. Irmãos, não importa se nós temos testemunhos do contrário, nós precisamos continuar crendo na palavra do Senhor, de que há algo chamado novo nascimento, justificação, que há uma regeneração que muda completamente a vida da pessoa. Talvez não mude tudo, mas muda completamente, muda cada área do ser da pessoa. É a regeneração que torna alguém uma nova criatura. É possível encontrar nova vida através de Jesus Cristo. Aí esse através de Jesus Cristo já responde esse questionamento que eu acabei de colocar. Por que tanta gente entra na igreja e continua do mesmo jeito? Porque talvez o que está acontecendo, o que está se passando, não se passa através de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo há nova vida. E que bom que ainda continuamos ouvindo, apesar dos maus testemunhos, ainda continuamos ouvindo bons testemunhos de pessoas que conheceram a Cristo e as coisas mudaram. Não mudou tudo, não mudou do dia para a noite, mas do dia para a noite já houve uma pequena mudança. E a mudança continua. A nova criatura continua se aperfeiçoando e se parecendo cada vez mais com Jesus. Pode passar. As Escrituras começam com a boa obra de Deus na criação, embora seguida do aparecimento dos efeitos cada vez mais devastadores do pecado. No entanto, devido à sua graça misericordiosa, Deus atua constantemente para restaurar o que foi danificado pelo pecado. Olha, aqui nós temos aquilo que resume parte do ensino da Escritura. Criação, Deus criou todas as coisas boas, perfeitas, funcionais, cada coisa no seu lugar, mas há a queda, há os resultados do pecado, há o pecado original e os efeitos que são trazidos pelo pecado envolvem toda a criação. Não pense que só o ser humano foi atingido pelo pecado. A terra sofre pelo pecado, o universo está fora de ordem por causa do pecado. Os mares, o sol. Ou você acha que o sol, quando ele foi criado no seu propósito original, ele fazia mal à nossa pele? Ele fazia mal? Não, de modo nenhum. Toda a criação era funcional, ela era perfeita, ela caminhava de acordo com o propósito que Deus havia traçado, mas o pecado desordenou essas coisas. Mexeu com toda a criação. Queda. Mas em Cristo, o evento Jesus, o nascimento de Cristo, possibilitou redenção, resgate. Assim, todas as coisas em Cristo são resgatadas. Não pense que é só você e eu que somos salvos em Cristo. A criação é salva em Cristo. A criação geme pela manifestação, ela está com expectativa, diz o apóstolo Paulo, pela manifestação dos filhos de Deus, falando a respeito da ressurreição, porque a ressurreição dos filhos de Deus representará também a redenção, o resgate dessa terra que sofre. Então, pregação do Evangelho sem falar da criação, da queda e da redenção, da restauração de Deus de todas as coisas, é uma pregação deficiente. A igreja não pode só pregar sobre a criação, que coisa maravilhosa, o cuidado com a criação, o cuidado com os rios, com os mares, o cuidado com as vegetações, os animais, porque Deus criou essas coisas, não pode ficar só aí. Não pode ficar também só na questão do pecado e da queda.
Tampouco a gente pode falar sobre restauração sem ter falado sobre essas outras coisas antes. Amém? Então a mensagem da Boa Nova, que é anunciada a todas as pessoas, ela tem como foco central essas três coisas. Nessa expectativa de restauração de tudo. De tudo que foi danificado pelo pecado. Que foi destruído, que foi minado, que foi atacado pelo pecado. Meus irmãos, o pecado é uma coisa séria para os nazarenos. Nós só somos um povo de santidade porque o pecado para nós é uma coisa muito séria. Só uma manchinha, não é só uma coisinha que precisa ser corrigida. O pecado é uma coisa muito séria na palavra de Deus e para nós nazarenos. Pode passar. Olha, grifei essa palavra aqui. A plenitude do plano redentor de Deus é revelada nas boas novas do Evangelho, segundo as quais, em Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo mesmo. Qual é o ápice? Qual é a coroa? Qual é o clímax do Evangelho? É Jesus Cristo. É o evento Cristo. Não à toa, Paulo diz que Cristo veio na plenitude dos tempos, no tempo oportuno, no tempo exato. Cristo é o ápice do Evangelho. Não existe pregação do Evangelho sem pregar sobre Cristo. Há muitos lugares, meus irmãos, em que o Evangelho não é pregado moralidade. Veja, falamos sobre muitas coisas já nesses encontros da conduta do cristão. Mas, irmãos, essas coisas sem Cristo é só moralidade. A igreja não prega moralidade. A igreja de Jesus, a igreja de Nazareno, nós pregamos Cristo. E este crucificado, como diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios. Então, se nós retirarmos Cristo da pregação, sobra só moralidade. Certo e errado, pode ou não pode, isso ou aquilo. Mas sabemos que o que nos salva não é a nossa moralidade. Nós podemos ter uma moralidade cristã sem Cristo. E pastor, é. Eu conheço pessoas que são descrentes, não têm nenhum temor de Deus, mas cuja moralidade, a conduta, é muito melhor do que a de muito crente. Você conhece alguém que não crê em Deus, mas que tem uma moralidade ok? Mas ainda bem que a moralidade não salva, porque senão todos nós estávamos perdidos, irmãos. O Evangelho, o ápice, o cerne, o fundamento, o centro do Evangelho é Cristo. A plenitude do plano de Deus envolve Cristo. O centro do propósito de Deus de salvar a humanidade está em Cristo. Em sua pessoa, em sua missão e em sua autoridade. Quando Cristo fala sobre pregar o Evangelho a todas as pessoas, o que é que ele diz para os discípulos? Portanto, antes do ide, toda a autoridade ou todo o poder me foi dado no céu, na terra e debaixo da terra. Portanto, vão e preguem. Então, o centro do Evangelho é a pessoa, a obra e a autoridade de Cristo Jesus sobre todas as coisas. Amém? E esse Jesus nos deu um ministério da reconciliação que tem tudo a ver com a nossa nova natureza. Abra nesse texto aí de 2 Coríntios capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que,
aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, olha que legal, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ou a partir da carne, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma. Agora já não o consideramos assim. A ninguém mais olhamos segundo os padrões humanos. Ou seja, você não tem o direito de encontrar, nem eu tenho, de encontrar uma pessoa largada na calçada e achar que aquela pessoa é um desocupado, é um drogado, é isso. Não. A ninguém mais olhamos segundo os padrões humanos. Nós olhamos segundo Deus olha. Aquilo é um homem, é uma mulher criada à imagem e semelhança de Deus, que é alvo do amor de Deus como eu sou, e que deve receber essa boa nova. Não olhe, irmão, irmã, não olhe ninguém com os olhos da carne. Até aquele meu parente miserável, até aquele lá, até aquele ali. A ninguém mais olhamos segundo a carne. Quando a gente entender isso, que nós olhamos as pessoas segundo o padrão de Deus, isso muda a nossa evangelização. Por isso que Paulo diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Essa mensagem está comigo, está com você. Foi um pique-esconde que Deus fez. Olha, está com você agora. Você é o embaixador, você é um pregador da palavra. Portanto, 20, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Eu e você somos o apelo de Deus para o mundo. Eu e você somos o apelo de Deus para o mundo. Qual o fundamento, então, para a conduta cristã? O fundamento é o Evangelho de Cristo. Qual o fundamento para a vida nazarena? O Evangelho de Jesus, que nos alcançou, nos tornou novas criaturas e nos fez embaixadores, ministros e ministras da reconciliação. Eu não quero saber quem é o ministro de Direitos Humanos do governo atual. Eu não quero saber quem é o ministro da Economia, quem é o ministro da Fazenda, quem é o ministro da Casa Civil. Eu quero saber que eu e você somos ministros do Evangelho. Somos ministros da reconciliação. Nós somos o apelo de Deus. Paulo está dizendo, através de nós, Deus está fazendo seu apelo ao mundo. Por favor, reconciliem-se com Deus. Meus irmãos, isso é lindo. Isso é maravilhoso. Isso é bom de se ouvir. Você é um ministro. Você é um embaixador. Você e eu não somos pouca coisa, porque somos novas criaturas. E só novas criaturas podem ser embaixadores. E se novas criaturas não têm sido embaixadores, talvez ainda não são novas criaturas. Deu para pegar aí? Se as novas criaturas, ou aquelas que deveriam ser novas criaturas, não têm sido embaixadores, talvez é porque elas não são novas criaturas. Amém? Pode passar. As Escrituras começam... Oxê, já foi esse slide, não foi? Acho que voltou. Eu acho que eu repeti o slide, não foi? Que bênção. Eu repeti o slide. Mas deixa eu abrir aqui o manual e continuar a leitura. O manual, como a gente chama. Continua agora. Pronto, é isso mesmo. Olha que coisa maravilhosa. Então, o que é essa reconciliação? O que é essa restauração, essa redenção? A obra restauradora de Deus chama o seu povo a encarnar e a testemunhar esta nova vida nos dias de hoje. Hoje.
terça-feira, dia 28 de janeiro. Você, quando fala de encarnar, não tem nada a ver com o espiritismo, não. É da vida. Né? Nada de encarnar no sentido de dar corpo, dar forma a essa nova vida, a essa restauração. Nos dias de hoje, encarnar e testemunhar. Quando se diz aquela frase do D.L. Moody, né? Nós somos a Bíblia que o povo lê. É disso que está sendo falado. Nós encarnamos, nós damos vida, corpo ao Evangelho. A vida cristã chama o discípulo, a pessoa inteira, corpo, alma e espírito, a compromissos e escolhas em resposta à graça transformadora de Deus. Quantas coisas preciosas temos aqui. O tempo é muito pouco para falar isso, mas a vida cristã é um convite, então, para que o discípulo de Cristo, a pessoa inteira, olha, irmãos, o seu corpo é santo, a sua alma é santa, o seu espírito é santo. Nós glorificamos a Deus com tudo. Por que nós vamos falar mais à frente sobre glutonaria? Porque o nosso corpo foi consagrado ao Senhor. Porque falamos sobre disciplinas espirituais da oração, porque a nossa alma pertence a Cristo. Deus, a nova vida, a vida cristã, não é uma vida em que o meu corpo está separado. Meu corpo é de Deus e a alma não é. Não pode eu estar adorando a Deus, o meu espírito adorando, a minha alma adorando, né? A minha parte imaterial, vamos chamar assim, adorando, aí termina, eu vou no rodízio, como até passar mal. O corpo todo é de Deus. O ser todo é de Deus. Pertence a Ele. Não pode eu cuidar da minha saúde, eu fazer os exercícios, eu me alimentar direito e minha alma está desprezada. A nova vida, a vida cristã, é uma vida para o ser inteiro. Plenitude também é sobre isso, viu? A vida inteira, a pessoa inteira, a compromissos e escolhas em resposta à graça transformadora de Deus. Ou seja, a nova vida, a vida cristã é um convite que todos nós por inteiro aceitamos, é o que esse trecho do manual está dizendo. Todos nós aceitamos, e aí ela está traduzindo, todos esses parágrafos do manual estão traduzindo o que a Bíblia quer dizer com sacrifícios vivos, de Romanos 12, 2, que nós lemos aqui. É tudo isso, é a vida nova. Ou seja, a vida cristã é um convite para todo o Felipe, todo o Davi, todo o Vitor, corpo, alma e espírito, assumir escolhas e compromissos. Ou seja, a vida cristã tem escolhas, tem compromissos, tem convicções, tem decisões, mas todas elas são uma resposta. Por que elas são uma resposta, pastor? Porque elas são o fruto de uma vida que já pertence a Deus. É por isso que não tem como fazer um não nascido de novo viver a vida de um nascido de novo. Dá conflito, dá tilt, dá choque. Agora, aquele que nasceu de novo, ele é convidado a essa nova vida, a essa conduta, a essa forma de viver, a esses compromissos de vida. Por quê? Porque ele está só respondendo à graça que ele recebeu. É um efeito, não uma causa. É um fruto, não a raiz. As boas obras, nós fomos predestinados, diz o apóstolo Paulo. As boas obras foram dadas a nós, de antemão por Deus, para que andássemos nelas. A vida cristã, ela foi preparada para aqueles que nasceram de novo. É como uma roupa. Eu chegasse assim e dissesse: Jaque, tem um vestido de R$5.000 preparado ali no centro de Caruaru, sob medida para você. Ele está lá, mas ele só vai ser vestido se Jaque for lá, for para o provador, colocar o vestido e sair com ele. A nova vida é essa roupa nova. Não a banda roupa nova, roupa nova.
Por isso que Paulo sempre usa a expressão revestindo-nos do novo homem. O novo homem tem uma roupa. E essa roupa é o que nós temos trabalhado e continuaremos trabalhando nesses estudos em nome de Jesus. Amém? A partir da semana que vem nós vamos trabalhar as exortações. A partir dessa introdução que ele traz no Pacto de Conduta, vem vários parágrafos que começam assim: portanto, exortamos. Portanto, exortamos. E aí trata de áreas da vida cristã que nós vamos trabalhar a partir das próximas semanas, se Deus assim nos permitir. Fique de pé. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer por essa noite. Eu quero te entronizar, ó Deus, porque esta roupa que é a nova vida, ela está preparada para nós, ela está disponível. E nós, a cada dia que nos aperfeiçoamos em Cristo, é como se colocássemos um novo item da roupa, um novo adereço. E vamos cada vez mais preparados para o grande banquete que se aproxima, onde nós estaremos na eternidade com Jesus. Ó Deus, que a vida cristã, a nova vida em Cristo não seja para nós um fardo, mas ela seja uma resposta à graça que nos alcançou, à misericórdia que foi derramada sobre nós. Ó Deus, que nos alegremos com essa nova vida e anunciemos, proclamemos, como ministro de reconciliação, essa nova vida para outras pessoas. É isso que nós pedimos em nome e para a glória de Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre você o Senhor erga o brilho de sua glória e te conceda a paz, porque fiel é o que nos chama à santidade, o qual também o fará para a glória de Deus o Pai. E nós dizemos juntos: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus abençoe, minha gente. Vão na paz do Senhor.